Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Acá estamos insistentemente tentando transmitir esses conhecimentos tão importantes sobre as causas psicossociais das inversões do mundo que estão levando o mundo para o caos. Então, muitos pensam, então agora são tempos que vai haver um grande reset, então vamos ver o que o poder vai querer fazer. Ou, agora é o tempo do apocalipse, vamos ver o que Deus vai fazer. Nós estamos aqui para que cada ser humano assuma a responsabilidade daquilo que lhe compete fazer neste planeta. Cada um de nós, cada um de vocês tem esse dever, essa missão a ser cumprida. Aqueles que não cumprem a missão, o sentido da vida que receberam, vão ficar doentes graves, mentalmente, fisicamente, socialmente, economicamente e eternamente. Nós tratamos aqui de temas que, além da ciência, da saúde aqui e agora de cada um, nós tratamos também da saúde para a vida eterna. E essa é uma realidade que o Dr. Kepp vem batendo há anos e anos. Nós somos seres espirituais eternos. Isso não é uma questão de igreja, de religião, isso é uma questão da realidade. A nossa ciência da energética, a nova física, comprova isso, baseada inclusive em conhecimentos do Nikola Tesla e outros grandes cientistas, né? Mas estamos todos emaranhados naquilo que se chama inversão psicossocial, e que nos traz assim uma dificuldade muito grande de distinguir a realidade. Muitas vezes optamos pelo que vai nos destruir sem saber o que a gente está fazendo. Nós somos até ensinados para isso. E muitas vezes recusamos o bem que nos é oferecido, a oportunidade de fazer um bem, pelo mesmo motivo, porque estamos invertidos e vemos naquilo um risco, um perigo, um atraso. Então, essa ciência que tem inúmeros livros publicados, centenas de programas realizados, 2 faculdades em funcionamento, uma faculdade presencial, uma faculdade EAD internacional. Nossa iniciativa da nossa sociedade, a Associação Kepp e Pacheco, é para que isso seja conhecido e trazer esse benefício de um stop à destruição do mundo que a humanidade mesmo está promovendo, fazendo, participando. Eu queria somente dizer aos senhores, eu tenho grande satisfação de dizer que agora, no dia 28 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial um recredenciamento da nossa faculdade trilógica, Kepp e Pacheco, com a nota máxima, nota 5, que é algo que nos dá muita satisfação. É um resultado de um trabalho de uma equipe grande de pessoas idealistas e até voluntários, e que essa faculdade ela é reconhecida pelo Ministério da Educação como uma especialização, a nota maior que pode haver. E são muito poucas as faculdades, principalmente particulares, que conseguem atingir essa nota. Então, os nossos estudantes, o pessoal que estuda conosco, está muito contente também, porque eles dizem, eu sou FATRI nota 5. Estou numa faculdade pioneira, mas uma faculdade muito séria e que ensina assuntos essenciais para a sobrevivência da nossa espécie e do nosso planeta. O criador disso
é o psicanalista Dr. Norberto Kepp. E nós aqui acompanhamos, né, esses estudos científicos já há muitos anos. Então, nós temos tradição, inovação, inclusive na tecnologia, e agora o reconhecimento do nosso país, do nosso Brasil. Devemos isso, de qualquer forma, ao Brasil. Obrigada, Brasil. Obrigada, brasileiros, que estão se juntando a nós nessa tarefa tão difícil de ser realizada, mas também tão agora satisfatória, premiada, né? Dr. Kepp, eu queria dizer parabéns, né, para o senhor. Eu gostaria de falar isso em nome de todos os que trabalham na nossa faculdade, na nossa associação, os professores, funcionários e também os voluntários e os alunos. Agradecemos muito o seu trabalho. O importante, Cláudio, é ver o seguinte, que a sociedade moderna é dirigida por 3 grandes gênios. É uma sociedade que se baseia, primeiramente, em Sigmund Freud, né? Que estudou a vida psicológica. Ele era médico e trouxe, assim, conhecimentos, não mudando a medicina, mas complementando. E o nosso trabalho trilógico não é para corrigir a medicina ou a física ou qualquer outro tipo de atividade científica. É para complementar, quer dizer, completar. Então, no caso, por exemplo, de Sigmund Freud, então, eu fiz um quadro, veja aí na tela, que em primeiro lugar, veja, o quadro fala de ciências anticristãs. Eu quero dizer o seguinte, que a sociedade atual é dirigida por 3 gênios que praticamente não fizeram todo o trabalho, como, por exemplo, na medicina, né? Eles não colocaram os fatores assim psicológicos no estudo dos médicos. Então, os rapazes, moças, né, que se tornam médicos e médicas, não têm assim os conhecimentos das bases. E as bases que a gente sempre fala é que levam o ser humano à saúde ou à doença. As bases são a vida, as existências assim psíquicas que está atrás da física. Então, Sigmund Freud, ele foi o primeiro a lançar assim, estudos sobre a vida psíquica na medicina chamada psicossomática. Ele foi muito combatido em Viena. Eu, quando estive lá na Universidade de Viena, né, estudando, eu várias vezes fui numa galeria, né, numa exposição dos famosos gênios e grandes assim, cientistas que passaram por lá, e num cantinho assim, que a gente quase não enxergava, estava o busto do Sigmund Freud. E, no entanto, a gente sabe que o trabalho dele foi incrível, não porque mudou medicina, como nós aqui não estamos querendo mudar. Nós queremos completar a parte orgânica, né? O estudo do corpo, o estudo praticamente do lado material,
com o lado, vamos dizer, psicológico, pode dizer também espiritual, de maneira que os três gênios, né, que dirigem ao mundo atual, além do Freud, é o Isaac Newton e também o que fez, né, o comunismo. Então, o Isaac Newton, ele fez praticamente o primeiro estudo chamado da física, né? E qual seria esse estudo? Seria para ver, vamos dizer, qual seria a função da física na civilização. Mas ele não colocou, o Isaac Newton não colocou a questão, por exemplo, psicológica, né? Ele fez um estudo só da, vamos dizer, da parte material, chamado física. E nós, então, completamos essa parte material do Isaac Newton com a parte psicológica, vamos dizer, também espiritual, essa parte, né, das emoções, da energética, né? Essa energética é que praticamente verifica o que vem do interior da matéria. Então, aqui, por exemplo, é o ímã, né? Veja, o ímã é um elemento assim que atrai, né? Agora, não é a energética que vem do ímã, é a energética que está fora e que o ímã capta e transmite. A gente é mais ou menos como o ímã. Então, no ímã, como o ímã faz, né? Captando a energética e emitindo assim para o mundo exterior, nós fazemos. É por isso que as pessoas assim de bastante inteligência, de muita capacidade, têm enorme influência, porque emite, né, essa energia para o mundo todo. Nós estamos recebendo e lançando praticamente essa energia. Se a energia é boa, então a gente chama o indivíduo bom, né? O indivíduo que lança o que é bom. Se o indivíduo é muito doente, lança o que é doentio, né? Lança as doenças que tem e prejudica o ambiente. Então, como eu falei, são três gênios, Sigmund Freud, Isaac Newton e Karl Marx, né? Karl Marx, não é que ele errou ao estudar, por exemplo, a questão social, a questão monetária do dinheiro. Ele não errou, mas ele não completou esse estudo, não colocou a causa, né, psicológica da civilização, que praticamente segue mais a orientação do dinheiro. Então, o que manda na sociedade, né, é o que Freud trouxe, que é a parte psíquica, a parte chamada psicossomática, que é a medicina com essa parte também assim psicológica que nós falamos constantemente. É a parte do Isaac Newton, né? Só que ele colocou o estudo na física só, na matéria, e não colocou na vida
psíquica, vamos dizer também espiritual, né? Então ele criou uma ciência chamada de física, e nós dizemos que a verdadeira ciência é a energética, que inclui, além da física, que inclui também, vamos dizer, a espiritual, a psicológica. Então, o livro que eu escrevi é este aqui, que não é que eu queira corrigir a física, eu quero completar colocando, além da parte material, a parte também espiritual, né? Que todo elemento material vem do espiritual. E também o terceiro elemento, né? O terceiro gênio, eu chamo anticristo, é o Karl Marx. Karl Marx é o que criou praticamente o comunismo, é que colocou praticamente o dinheiro assim como a causa da civilização. Colocou o dinheiro como elemento que faria a civilização. E eu vou pôr aí no quadro para vocês verificarem. Olha lá, Sigmund Freud, né? Karl Marx. Adam e o Smith. terceiro. Adam Smith é o terceiro. Isso. Depois Albert Einstein. Depois Charles Darwin. Agora, o que é interessante, Cláudia, é que a ideia, vamos dizer, da psicanálise tradicional é que tem que corrigir a libido. E a libido é o elemento, vamos dizer, o elemento sensorial. Não é o elemento assim torto, o elemento doentio. Então, a parte instintiva é normal, não é doentia, de maneira que não há o que corrigir na libido ou em outros elementos assim que pertencem aos sentidos, né? Como, por exemplo, o Sigmund Freud falou muito do inconsciente. Alguém quer falar sobre isso? Veja a questão da medicina, doutora, que a medicina permaneceu no elemento organicista. A doutora Julieta estudou em Cuba, trabalhou na Europa, né? E ela sabe perfeitamente que a ênfase que a medicina deu até hoje às universidades médicas, a ênfase que deu foi a parte orgânica. Está de acordo? Sim, até hoje, né, nós somos formados para tratar muito mais do corpo, inclusive pensando que tratando o corpo, a pessoa teria então uma psique saudável. Mas nós vemos até o contrário, né? Que a pessoa que fica muito fixada no corpo, em tratamentos, em cirurgias, exercício, alimentos até, chamada vigorexia e ortorexia, uma fixação nesse tipo de conduta, elas vivem menos, muitas vezes, do que aquela pessoa que tem uma conduta mais normal, né? Do que aquela pessoa que cuida primeiro da vida psíquica, porque essa sim, então, vai escolher um bom equilíbrio, né? De atividade, de alimentos, enfim, é uma questão mais consciente. É uma coisa interessante que, por exemplo, a psiquiatria
o estudo das doenças mentais, né? Esquizofrenia, a questão da depressão, a questão da mente, né? Que tem problemas de pensamento, de emoção, e esses problemas praticamente atingem o corpo. Então, quando estuda uma moléstia assim corporal, então tem que ver a origem. E a origem é da energia, a energética ruim. Uma demasiada energia ou falta de energia. Então, é a energia que faz a doença, conforme o desequilíbrio que a pessoa tem no pensamento, nas ideias, nas emoções em geral. Quer falar alguma coisa da odontologia? Na odontologia, atualmente, não vem essa questão principal, né? A causa, a origem das doenças bucais, que é o lado emocional, psíquico, né? Então, por exemplo, a cárie dentária, ela é causada quando a pessoa tem muita raiva, angústia, ansiedade, também é ligada à inveja. E são essas atitudes não controladas, não conscientizadas, que formam cárie dentária. E não é como a odontologia vê só o lado de fatores externos. Então, o que nós observamos? Pessoas muito raivosas, muito tensas, vivem formando cáries novas, né? E quando a pessoa conscientiza, ela deixa de formar cáries dentárias, fica com mais saúde bucal. É fundamental essa visão da causa principal emocional, psíquica das doenças bucais, por uma grande prevenção, né, para a humanidade. Então, essa é a parte médica, né? A parte também odontológica. Agora, a gente pode ver a questão, Karl Marx, né? A questão social. A parte social não é que, quando Marx, né, escreveu o livro O Capital, que esse livro é errado. A crítica que faz ao capitalismo é perfeita. É uma crítica exata. A crítica sobre a questão do dinheiro, né? Porque praticamente a sociedade, além, né, desse fator somático, né, psicológico, tem o fator também monetário, o fator do dinheiro. E a sociedade mais evoluída, quando fala, né, é a sociedade que deu mais valor ao dinheiro. Então, não apenas a medicina, como a questão psicossocial é incompleta, como também toda a ciência que eliminou a parte psíquica é incompleta nos seus estudos, porque todo problema vem praticamente do fator psicológico. A parte do Isaac Newton, né, é uma parte incompleta, porque ele colocou tudo assim praticamente no corpo, na matéria, né? Colocou tudo como a medicina colocou no corpo, ele fez a mesma coisa com a matéria. Então, o Isaac Newton, praticamente, ele não fez um estudo completo desse aspecto, que não é a física que funciona sozinha. A física vem praticamente, a matéria, né, vem praticamente
da vida espiritual, da vida no sentido assim humano, da vida assim interna do ser humano. Então é fácil ver isso quando a pessoa tem problemas assim de doença, que essa doença começou com uma atitude errada, né? Nenhuma doença começou praticamente no corpo. Toda doença vem do fator psicológico. Então voltamos, estamos Dr. Kepp? Voltamos na próxima semana. Tchau para vocês. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.